Seja muito bem-vindo a mais um programa consultório. Neste espaço já sabe que falamos de saúde e bem-estar e contamos sempre com a sua participação das 14 às 15h30, em direto aqui no Porto Canal. Os maus tratos na infância são muitas vezes invisíveis e difíceis de identificar, mas todos nós podemos e devemos ajudar a parar este flagelo. Abril é o mês da prevenção contra os maus tratos na infância e atualmente as comissões acompanham anualmente cerca de 70 mil crianças vítimas de maus tratos. Este é o tema da primeira parte do programa, porque na segunda meia hora vamos falar da importância da vacinação. A Direção-Geral da Saúde alerta para atrasos na vacinação de crianças de 1 ano por descuido dos pais. Estamos na Semana Mundial da Imunização. O objetivo é alertar para a importância da vacinação a nível mundial. Vamos conhecer a realidade do nosso país, de Portugal. Hoje vai poder esclarecer as suas questões relacionadas com pneumologia. É esta a especialidade do programa desta quarta-feira. No último bloco vamos falar de ventilação não invasiva e é normal surgirem dúvidas quando se começa a dormir com um ventilador. E recebemos muitas questões sobre este assunto por parte dos nossos telespectadores. Por isso mesmo, hoje vamos tentar aqui esclarecer as suas dúvidas mais frequentes com a ajuda da doutora Ana Luísa Vieira, médica pneumologista. Já sabe que pode participar através do número de telefone 22 508 3297. Aproveite para se inscrever a partir deste momento, 22 508 3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório @portocanal.pt, por onde pode enviar por escrito a sua pergunta e, claro, partilhar também connosco o seu caso, o seu testemunho. Hoje seguimos até bem perto das 15h30. Está no ar o consultório. Muito obrigada por já estar na nossa companhia. Fique desse lado até bem perto das 15h30. Nessa altura vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a ajuda da Catarina Amorim. Até lá, pode ir ligando para participar e esclarecer no último bloco da edição de hoje as suas questões relacionadas com a especialidade pneumologia. Para isso, deve marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também pode entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório @portocanal.pt. E agora vamos falar de um tema sensível, acima de tudo um alerta, porque os maus tratos na infância são muitas vezes invisíveis e difíceis de identificar, mas todos nós podemos e devemos ajudar a parar este flagelo. Abril é o mês da prevenção contra os maus tratos na infância. São nossas convidadas a doutora Maria José Costa, médica pediatra, a quem agradeço a presença. Sra. Doutora, muito obrigada por juntar-se a nós. Também a doutora Ana Sacramento, médica de Medicina Geral e Familiar, ambas coordenadoras dos núcleos de apoio a crianças e jovens em risco. Muito obrigada também pela sua presença. Dizia eu que era de facto um tema sensível, até porque soubemos muito recentemente que as comissões acompanham anualmente cerca de 70 mil crianças vítimas de maus tratos. Sra. Doutora, uma criança já era muito mau, 70 mil num país tão pequeno é de facto um número assustador. É de facto um número assustador e se repararmos, conforme disse no início, os maus tratos são muitas vezes invisíveis. Portanto, se calhar esse número ainda está subestimado. Por outro lado, penso que o facto de também haver um aumento pode significar que as pessoas estão muito mais atentas. Sobretudo após a pandemia, verificou-se muito esse fenómeno. Todos nós passamos a estar muito mais atentos àquilo que se passa à nossa volta, todos nós enquanto cidadãos. Não estou a falar de mim como médica pediatra, claro, que acho que já tenho um papel de destaque e de privilegiado na detecção destas situações, mas sim como cidadã. Exatamente, e esta mensagem, esta conversa é acima de tudo também um alerta lá para casa. Quando falamos de maus tratos a crianças, e precisamente por serem muitas vezes invisíveis, estamos a falar de que tipo de violência? Porque pode ser sexual, verbal, claro, física? Eu posso lhe dar os dados da comissão onde eu presto serviço. Também trabalho numa comissão de proteção de crianças e jovens, daqui de Matosinhos, colaboro. E nós, no ano que passou, tivemos à cabeça as situações de violência doméstica. Depois, as situações em que há uma exposição dos jovens e das crianças a situações, claro, que não são próprias para o seu bem-estar. Em terceiro lugar, a negligência. Foram as situações mais sinalizadas na nossa comissão. No entanto,
temos muita outra tipologia de situações. Podemos ter os maus tratos físicos, o abuso sexual, que embora isso seja uma coisa para cima, portanto, para cima, quando digo para cima é para o tribunal, não é uma coisa que fique na comissão. Temos as situações de bullying, as situações de absentismo escolar, as situações de pais, por exemplo, já que falou que a seguir vai haver um programa sobre vacinação, em que as crianças não são levadas a ter um direito que lhes é muito próprio, que é o direito à saúde, e as crianças não são levadas às consultas de saúde infantil, não cumprem o plano de vacinação, etc. Portanto, há vários tipos. É uma tipologia. A tipologia de maus tratos físicos, abuso psicológico, embora o abuso psicológico esteja presente em todas as formas de abuso na criança, claro. O abuso sexual, a negligência e ainda o síndrome de Munchausen por procuração. Muito bem. Sra. Doutora, nós de facto somos todos aqui agentes da mudança. Temos o direito e devemos, não é, de parar este flagelo. Não enquanto médicas, claro que sim, já tem este papel de estar aqui muito bem e agradeço também o vosso profissionalismo sempre, principalmente nesta luta. Mas, doutora, que tipo de sinais é que nós podemos, de facto, detectar ou estar mais atentos para tentar, primeiro há uma suspeita, não é? E depois saber também qual é o caminho que devemos seguir. Depende um bocadinho da faixa etária das crianças. As crianças mais pequeninas, obviamente, não conseguem verbalizar aquilo pelo qual estão a passar. Devemos estar atentos a fracos cuidados de higiene, a roupa que não é adequada para a época, para a estação que estamos a viver, eventualmente maltrato físico, equimoses, escoriações, equimoses sobretudo em locais não propriamente comuns para crianças que tropeçam. O mais normal é ter uma equimose, se calhar se tropeçar numa equimose na perna, numa criança vítima de maus tratos, se calhar já vamos encontrar equimoses em localizações mais proximais ou na região perianal, genital. E depois perturbação, por exemplo, perturbação na alimentação, atraso de desenvolvimento psicomotor nas crianças mais pequenas, pode haver um abrandamento da evolução do peso, um abrandamento estatural na evolução da estatura, que devem servir de alarme para causas médicas, mas também para situações de maltrato. Em crianças de uma idade mais avançada, muitas vezes é mais por manifestações até comportamentais, eventualmente até por desenhos que possam fazer nas escolas, ou absentismo, o não querer ir à escola, ou começar a bater na escola ou a chorar por causas inexplicadas, ou recorrer muitas vezes a consultas por queixas inespecíficas, por exemplo, dor abdominal, queixas que nós não conseguimos propriamente efetivar, não conseguimos na prática efetivar e que leva a muitas recorrências. É como se fosse um pedido de ajuda sem o verbalizar, claro, sem o conseguirem verbalizar. Nos adolescentes, muitas vezes, esta questão da adoção de comportamentos que não são os ideais para o adolescente, o início do consumo de substâncias aditivas, o bullying, o maltrato físico entre colegas, às vezes é uma manifestação de retaguarda, uma coisa uma causa por trás que se manifesta desta forma. Mas, portanto, esta mensagem é para os pais, para estarem atentos, principalmente aqueles que têm crianças na escola e na creche, porque os maus tratos podem vir daí, mas também para, por exemplo, neste caso, os educadores e familiares próximos, porque muitas vezes são os próprios pais e familiares muito próximos que cometem estes atos. Sim, sabe-se que em termos de maus tratos o mais frequente é mesmo dentro do agregado familiar mais próximo, ou família nuclear, ou família alargada, tios que frequentam a casa, eventualmente os avós, mas nós também não pretendemos ver as famílias como inimigas. As famílias são o nosso produto de trabalho, é com elas que nós queremos trabalhar e é com elas que queremos chegar
a uma solução para aquela criança. Portanto, a nossa postura deve ser sempre de não pela perspectiva de denunciar, mas pela perspectiva de eu vou pedir ajuda para esta família que não está a conseguir prestar neste momento os melhores cuidados a esta criança. E é esse o objetivo. Ora, e nós? O que é que podemos fazer, de facto, para pedir essa ajuda e ajudar aquela família a saber lidar com a situação? Nós, sociedade, sim. Nós, sociedade, podemos estar atentos e se achamos que existe, de facto, uma situação de perigo ou de risco para aquela criança, poderemos sinalizar. A sinalização pode ser feita de forma anónima, o que para certas pessoas é um alívio, não é? Mas pode ser feita também de muitas outras formas. Pode ser feita através da saúde, pode ser feita através das forças de segurança, recorrendo às CPCJs da área da residência da criança. Portanto, há imensas formas de sinalizar. O sinalizar não significa que nós vamos retirar aquela criança da família. Como a doutora Ana já referiu também, de facto a família é o local privilegiado onde nós queremos, seja ela a família nativa daquela criança ou seja outra família, não é? O sinalizar vai ser, se for verdade, vai ser uma forma de nós podermos proteger aquela criança. Certo? Claro. E é importantíssimo que, perante a suspeita, de facto se sinalize, porque quanto mais cedo for feita a sinalização, nós podemos intervir muito mais precocemente, no caso de ser de facto uma situação de risco ou de perigo, minimizando o impacto a médio e longo prazo que terá naquela criança. Claro. E é comum alguns fatores de risco, Sra. Doutora, nestes casos? Sim, é comum fatores de risco. Agora é assim, a existência de um fator de risco por si só não significa que aquela situação evolua forçosamente para uma situação de perigo, ok? Porquê? Porque se esta criança tiver aquilo que nós chamamos de fatores de proteção, a tal família alargada que a doutora Ana falou, que está atenta, que pode ajudar estes pais que estão mais cansados, que tiveram um filho, um novo bebê há pouco tempo e que estão mais cansados porque o bebê chora, as noites são mal dormidas e têm uma criança, imagino, de 3 anos, que também é uma idade difícil, porque nós identificamos aqueles... E a idade dos 3 anos é particularmente uma idade com muitas birras, que a criança chama, é muito apelativa. Com o nascimento do irmão, estes pais estão exaustos. O facto, isto será um fator de risco. Pode, eventualmente, fazer com que haja algum tipo de agressão. Se há uma família alargada, imagina, uns avós que podem dar apoio, levar esta criança mais velha para os pais ficarem mais tranquilos e se poderem dedicar ao novo elemento da família, ou se podem até ficar durante a noite mais vezes com a criança recém-nascida. Portanto, isto são tudo fatores de proteção. O mais importante é este equilíbrio na balança entre os fatores de risco e os fatores de proteção, para que isto não evolua forçosamente para uma situação de maltrato. Depois temos as situações de perigo. As situações de perigo já não é assim, são situações que estão tipificadas na Lei 147/99 e, portanto, são situações que forçosamente nós temos que atuar e temos que as sinalizar e normalmente para patamares de intervenção já superiores. Estamos aqui a falar de patamares de intervenção, isto é como se fosse uma pirâmide de intervenção, é mesmo uma pirâmide, e é aplicado um princípio que está consignado nesta lei que eu referi, que é a Lei de Proteção de Menores. Portanto, na base da pirâmide temos as chamadas entidades de primeiro nível, todas aquelas, as escolas, a saúde, somos todos nós, os cidadãos. E, portanto, nós devemos atuar, sobretudo, nesta base da pirâmide. Nós somos os mais privilegiados para atuarmos, porque sempre que nós temos necessidade de passar para o patamar do meio, que fica no meio desta pirâmide, que são as CPCJs, é sinal que aqui já houve alguma coisa que nós não conseguimos fazer ou alguma coisa que falhou. E no topo da pirâmide temos os tribunais e de todo nós queremos chegar ao tribunal, a não ser que de facto hajam situações graves de perigo, nomeadamente o abuso sexual, a criança que vive sozinha, que está sozinha, entrega a si própria, etc. São situações que estão de facto tipificadas nessa lei. Há casos desses no nosso país, Sra. Doutora? Encontram-se sempre de vez em quando crianças a deambular sozinhas, infelizmente crianças que ficam horas abandonadas em casa enquanto os pais vão trabalhar. Esses casos existem.
Mas existem direitos das crianças, não é? É verdade. E trouxeram aqui alguns folhetos. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma lei chamada Convenção sobre os Direitos da Criança a 20 de novembro de 1989. Muitas pessoas, se calhar, não estão a par de todos estes pontos que são essenciais. Desculpe interrompê-la, mas curiosamente é 1989, para além de ser o ano da Convenção sobre os Direitos da Criança, foi também o ano em que a avó Ora, vamos chegar aí, precisamente. Estamos todos nós orgulhosos, e quando digo orgulhosos, falávamos há pouco, porque somos, de facto, agentes aqui da mudança com um laço azul ao peito. Já foi aqui distribuído também por todas as pessoas que cá estão no estúdio e está aqui com mais dimensões na nossa mesa. Porquê, Sra. Doutora? Este laço azul é um símbolo internacional e que nos faz lembrar sobre os maus tratos das crianças. E estava eu a dizer, curiosamente, porque no ano em que surge a Convenção sobre os Direitos da Criança, é o ano em que uma avó nos Estados Unidos põe um laço azul na antena, e é preciso dizer que antes os carros tinham antena, porque agora os mais novos, se calhar, já não sabem isso. Não iam perceber, não é? Não iam perceber, e pôs um laço azul como uma forma de mágoa e também para se lembrar dos seus netos que tinham sido abusados precisamente pela sua filha e pelo companheiro desta, sendo que uma dessas crianças faleceu. O azul, além de ser uma cor bonita, e se calhar por isso escolhida, também simboliza as nódoas negras, não é? Que com o passar do tempo ficam com aquela cor azulada. E também para apelar à tal consciência coletiva, porque o sistema de promoção e proteção destas crianças somos todos nós, é a sociedade. E este laço azul, sempre que a gente o vê, lembra-se disso. Não tanto quanto o nosso papel como profissionais, no nosso caso, o meu e da doutora Ana, mas de nós enquanto pessoas, porque isto é um problema de todos nós. É um problema de saúde pública que diz respeito a toda a gente. Muito bem. E se aí em casa também precisar de ajuda, existem os núcleos de apoio a crianças e jovens em risco. Que trabalho é que desenvolvem, Sra. Doutora, junto da comunidade, acima de tudo? O nosso trabalho é, sobretudo, o desejado é ser de consultoria, isto é, de ajudar os profissionais no dia-a-dia, quando se deparam com situações de maus tratos, e encontram algumas dificuldades em gerir algumas situações, poderem ter profissionais mais habituados, com mais prática nesta área, para poder dar sugestões e com as equipas de saúde familiar, neste caso com o médico, o enfermeiro, ajudar aquela equipa a prestar os ensinamentos e ir de encontro às necessidades das famílias que naquele momento estão a precisar. Quando, eventualmente, as equipas sentem que ultrapassa a capacidade delas, porque muitas vezes obriga a uma monitorização mais frequente e nem sempre a dinâmica do trabalho nos cuidados de saúde primários permite, e a nível hospitalar permite esta monitorização tão mais frequente e desejável. Nesse caso, aquilo que se aconselha é de depois referenciar para estas equipas multidisciplinares, muitas vezes compostas para além de médicos, normalmente compostas por assistente social, psicólogo, no nosso caso, nos cuidados de saúde primários, é um médico, um assistente social, um enfermeiro e um psicólogo, que são equipas multidisciplinares com competências em áreas diversas, porque muitas vezes o maltrato é o tradutor de vários problemas e não de um só. Muitas vezes doenças psiquiátricas associadas a problemas financeiros, a problemas sociais, muitas vezes vêm de famílias que estão a passar alguma dificuldade, e estas equipas multidisciplinares, no âmbito da sua área, ajudam a intervir junto destas famílias numa perspectiva sempre de colaboração e numa perspectiva de ajudar estas famílias a encontrarem uma solução para a vida delas. Portanto, devemos ter esta informação bem presente, não só neste mês de abril, mês de prevenção dos maus tratos em crianças, mas sempre, não é? Sempre. Esta responsabilidade. Agradeço imenso a vossa presença. Muito obrigada por terem cá estado. Tenho a certeza que esta mensagem passou lá para casa. Muito obrigada. Continuação do excelente trabalho. Muito obrigada.
Obrigada. Ora, nós seguimos em frente. Depois do intervalo vamos falar da importância da vacinação. A Direção-Geral da Saúde alerta para atrasos na vacinação de crianças de 1 ano por descuido dos pais. Já que estamos na Semana Mundial da Imunização, vamos então falar sobre este assunto depois do intervalo e conhecer também o Plano Nacional de Vacinação. Não se esqueça que pode ligar para o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever e participar no último bloco da edição de hoje e aqui esclarecer as suas questões relacionadas com a especialidade pneumologia. Portanto, pneumologia é a especialidade do programa desta quarta-feira. Vou repetir novamente o número lá para casa, 22-508-3297, ou pode também, por escrito, enviar a sua questão, partilhar connosco o seu caso, as suas dúvidas, já sabe, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Segue-se um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.